previsões do fim do mundo. Quando será? O dia já foi citado inúmeras vezes. A hora, ninguém sabe. E se vai ser em 2012, ouça a sabedoria popular. Acho que o mundo em si não vai acabar, acho que nunca. É o ser humano que ele vai acabar com si próprio. Eu acho que não vai acabar esse ano. Eu espero realmente que não acabe, porque ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. O mundo pode acabar a qualquer momento, não esse ano. Acho que essas profecias é uma questão de interpretação dos textos, né? É muito metafórico. Toda história tem um começo, até mesmo a história do universo. Na tradição cristã, o mundo foi criado por um Deus que a tudo compreende, que está em todos os lugares e que é um ser superior. Este Deus determinou quando e como surgiriam todas as coisas. De acordo com o livro de Gênesis, o mundo foi feito por ele em 6 dias, e no 7º ele descansou. Deus fez o céu, a terra, os animais, as plantas e, por último, o homem. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Já a ciência apresenta outra teoria. A mais famosa delas é a teoria do Big Bang, que significa grande explosão. Logo após essa explosão com altas temperaturas, surgiram nuvens de gás, hidrogênio e poeira, onde formaram-se ao longo de milhões de anos os planetas, as galáxias, as estrelas e os corpos celestes. Para alguns profetas do passado, grandes mudanças acontecerão no planeta Terra em 2012. Ano que vem acompanhado de um suposto fim do mundo que é citado em profecias. Em outras ocasiões, este fim também foi anunciado, e surgiram inúmeras especulações sobre este trágico espetáculo do juízo final. Você está preparado? Não estou. Eu não sei como é que vai ser o fim do mundo. Será que existe o fim do mundo? Estou com medo. Não. Eu acho que ninguém está preparado, na verdade. A vida é longa, né? Tem muita coisa para aproveitar. A gente não pensa, né? Traz medo. Eu acho que tô. O final do mundo não é uma coisa que me preocupa, porque eu acredito que não vai acontecer na minha época, pelo menos. Profecias seguem em tom apocalíptico e amedrontam muitas pessoas pela internet afora. São muitos blogs e sites indicando que em 2012 o planeta terá o seu fim. As profecias de fim de mundo têm sempre um atrativo especial. Bastante atrativas são também as histórias sobre conhecimentos ocultos, feitos por civilizações antigas. Grandes documentários já foram produzidos, assim como vários livros também já foram publicados. Atualmente, o que está no centro das especulações apocalípticas é a antiga civilização maia. O historiador Everson Mendes comenta sobre este povo. A informação histórica que nós temos é essa. Os maias eles se organizam e vão habitar a região da Guatemala e também a região de Honduras. E pegando a grande concentração, pega o sul do México. Ali acontece a organização do povo. Eles têm uma cultura totalmente politeísta, vários deuses, estudam história, estudam astronomia, têm essas visões, já têm esses entendimentos, mas o grande pensamento deles de Deus é o pensamento do Deus natural. Todos os ciclos que os maias falam, todas as profecias que eles falam, eles sempre falam voltado para a natureza. A ufologia estuda, analisa, divulga e pesquisa a respeito de naves extraterrestres e de seus tripulantes, incluindo movimentos, comportamento e formas de comunicação desde a pré-história até nossos dias. O ufólogo, especialista em teorias místicas e presidente do Centro de Ufologia Brasileiro, Milton Dino Frank Jr., explica por que é dada tanta atenção para a profecia maia. Os maias, eles tinham uma obsessão pelo tempo.
Eles construíam calendários preciosos e previam eventos que ditavam a vida de sua civilização. Um registro em especial, no entanto, tem chamado a atenção nos últimos anos. Em um monumento, num sítio arqueológico no estado de Tabasco, no sudeste do México, uma inscrição do século VII faz referência a uma data do calendário maia, que em 21 de dezembro de 2012, então, haveria essa mudança de ciclo. Os especialistas na cultura asseguram que o fim não está próximo. Várias outras placas recém-descobertas na região revelam uma história sobre a renovação de eras, que nada tem a ver com o Apocalipse. Milton Dino também afirma que muitas dessas teorias são frutos de interpretações errôneas. É o caso da profecia maia para o ano de 2012. O calendário maia, ele nunca em nenhum momento afirma que vai haver algum fim de mundo. Ele diz que vai terminar um ciclo e vai começar outro. Muita gente defende que com essa mudança do ciclo pode haver uma mudança do eixo da Terra, mas também a ciência não comprovou isso. 2012 vai ser um ano como um ano qualquer, e as mudanças que venham vir acontecer na Terra ou no universo não vai abalar a Terra o suficiente para acabar com a nossa vida, e muito menos para que mereça uma atenção especulativa como os místicos estão chamando. Os astrônomos desta cultura previram para este ano atividades cósmicas impactantes para o planeta. O historiador Everson Mendes relata a visão dos maias para 2012. É importante deixar claro que eles não tinham a visão de fim do mundo como tem, de repente, a teologia, como um fim que é para destruição, como um fim que é para punir tudo que foi feito errado. Não, eles têm a visão de um fim do mundo para evolução. Eles têm uma visão que vai ser dos elementos naturais já existentes. Porque numa das 7 profecias eles falam sobre o efeito estufa. Eles falavam que haveria deslocamento das geleiras, que os homens iam provocar esse efeito estufa no Sol. Não é apenas uma crença, tem fundamentação científica, porque os maias tinham uma produção científica, eles estudavam para isso. Para a geóloga Edna Maria Esteves, coordenadora do Planetário de Astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, a teoria dos maias não tem fundamento. Isso que o pessoal está falando aí, associando a final de mundo de 2012, não tem fundamento nenhum. Ninguém precisa ter medo desse final de mundo de 2012. Já tiveram vários finais de mundo anunciados. Vários, muitos, milhares de finais de mundo. Agora, catástrofes com a Terra podem acontecer, ocasionadas principalmente por choques de asteroides, de cometas. No passado da Terra já houve isso. A história geológica da Terra é feita de grandes catástrofes de astros, vindos do espaço. Não foram só os maias que previram mudanças no planeta Terra. Os sumérios, povo que habitava a antiga Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque, também fizeram esta previsão. Esta civilização possuía um vasto conhecimento astronômico. Tamanha era a sabedoria deste povo que reconheceram a existência de planetas que a ciência observa hoje, como Plutão, Netuno e Urano. Eles citam em seus escritos sobre um planeta chamado Nibiru, que entraria em colisão com a Terra. Nibiru atualmente é desconhecido, porém existem diversas especulações sobre a sua existência. O ufólogo Milton Dino comenta sobre este planeta. Esse planeta chamado Nibiru, a NASA não reconhece como existente, porque seria um planeta que teria uma órbita completamente diferente dos outros planetas do nosso sistema solar, e é um planeta cujos místicos, pessoas que acreditam nesse planeta, que é um planeta que vai se chocar com a Terra ou vai passar muito próximo da Terra, e seres gigantes irão vir para popular a Terra. E aí aparece uma série de lendas que fala sobre esse planeta com o povo sumério, mas ele não existe cientificamente. Para a geóloga Edna Maria Esteves, o planeta Nibiru é inexistente. Não existe esse planeta Nibiru. Os sumérios falavam, eu sei, essas civilizações antigas falavam. Agora, atualmente confirmado, não existe essa possibilidade. Como é que a Terra vai sair de órbita? Existem as leis da gravidade, tudo funciona como se fosse uma engrenagem, não tem como tirar fora de órbita um planeta assim. E que planeta que está se aproximando, que até hoje os astrônomos não descobriram? Poderia desequilibrar o sistema, mas aonde que está esse planeta? Os astrônomos nunca acharam esse Nibiru aí que todo mundo fala. Além dos maias e sumérios,
um outro profeta também se faz presente. Nascido no ano de 1503 e falecido em 1566, o francês Nostradamus era médico, filósofo e astrólogo. Ele se tornou um dos mais famosos videntes da história. Suas profecias ainda hoje são analisadas com atenção por estudiosos que se dedicam a interpretá-las. Uma de suas previsões tem ligação com uma nova era, esta que diz respeito ao aparecimento de um planeta ou asteroide que afetará a Terra. Versos do livro perdido de Nostradamus. Por 40 anos ele não aparecerá. Por 40 anos todos os dias se fará visto. A terra árida em seca crescerá. E grandes dilúvios, quando for percebido um monstro nascido de uma besta oculta. Pesadas radiações causarão graves deformidades. Terríveis mutações na natureza, nos vegetais e animais, assim como na Mãe Terra. Haverá grande dor e desespero. Michel de Nostradamus morreu em Salon, na França, e suas predições foram condenadas pela Igreja Católica em 1781. Para o padre Hélio Luciano, as profecias de Nostradamus não são aceitas. A questão das profecias de Nostradamus é que acaba sendo um pouco determinista, ou seja, tira a liberdade humana para atuar. Parece que o mundo tem um modo próprio de atuar, independente dos homens e das pessoas que o compõem. E isso não pode ser verdade, ou seja, cada pessoa que decide se quer amar a Deus ou não. O problema de Nostradamus e dessas profecias é que tira essa liberdade humana e coloca em um conceito que o mundo é livre, que o mundo toma uma certa configuração que já está determinada, e por isso a Igreja não apoia esse tipo de profecia. De tempos em tempos, algum boato sobre o fim do mundo cria polêmica. Mesmo que todas as profecias tenham falhado até agora, teorias apocalípticas despertam grande interesse. Para a doutora em psicologia Franciane Xavier Ferreira, essas teorias provocam mudança de comportamento na vida de algumas pessoas. A respeito do ano de 2012, creio que as pessoas estão mais preocupadas com uma nova consciência com relação ao ambiente, ao planeta que vive. Esse pensamento pode levar o ser humano a uma busca desenfreada, não pelo consumismo, mas em si pela maior qualidade de vida. Pessoas com estados ansiosos e com estados nervosos podem ficar sim mais agitadas e levar as pessoas sim a uma busca desenfreada pelo prazer e, em segundo lugar, por uma qualidade de vida baseada nos remédios. Praticamente todas as religiões que se tem conhecimento anunciam uma provável época em que mudanças acontecerão no planeta. A escatologia é uma disciplina da teologia que estuda sobre o último e definitivo em todas as coisas, especialmente sobre a morte e o destino do ser humano e do mundo. Segundo este ponto de vista, a era da Igreja continuará até que, de maneira inesperada, Cristo chegará a meio caminho da Terra e chamará para si os crentes. É o que nos explica o teólogo Peterson Rosa. O estudo da escatologia ele se resume a questão do fim do mundo, mas isso é um processo, não quer dizer que o mundo vai acabar em 2012, porque a Bíblia em si não fala nada, mas são fases que vão acontecer antecedendo esse fim. Primeiro, será o arrebatamento da igreja, e aí começa o período da tribulação, que dura 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período é a tribulação, 3 anos e meio, e o segundo período, que é a grande tribulação. E são processos que vão acontecer, mas ninguém sabe o dia, não sabe a hora, porque a Bíblia diz que a qualquer momento, com um abrir e fechar dos olhos, Jesus pode voltar, a igreja ser arrebatada e todo esse processo começar. Apocalipse é um termo grego que significa revelação. A Bíblia é, para muitos, o ponto de referência quando o assunto é o fim dos tempos. Segundo as Escrituras Sagradas, ninguém sabe quando será, mas são citadas algumas pistas do que estará acontecendo no mundo quando o juízo final estiver próximo. Cuidado que ninguém os engane. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não os alarmeis, porque é preciso que isso aconteça. Porém, não será ainda o fim, pois se levantará povo contra povo e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em diversos lugares, mas tudo isso será somente o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 13.
Vem à memória a tragédia que aconteceu no Japão em 11 de março de 2011, com o mais violento terremoto registrado no país, 9 graus na escala Richter. Após o tremor, um tsunami com ondas de até 10 metros atingiu o litoral japonês, destruindo parte da costa leste. Alguns cristãos acreditam que em breve acontecerá o juízo final previsto na Bíblia. Jesus voltaria e separaria os bons dos maus, ou o joio do trigo. O pastor da Igreja Assembleia de Deus, Gilmar Justino Marcelino, destaca a visão cristã sobre o fim dos tempos. Dentro de um ponto de vista cristão, nós não temos como afirmar nem data, nem hora em que o mundo vai acabar. Jesus, ele afirmou que é somente Deus que está nos céus e que sabe essas coisas. Porém, entendemos que antes que chegue o fim do mundo, tendo a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé, que antes que aconteçam estas coisas, acontecerá o arrebatamento da igreja, ou seja, o rapto da terra para os céus de todo cristão que se achar fiel a Cristo Jesus. A todo momento surgem notícias sobre destruições causadas pelo desequilíbrio da natureza, mostrando que o mundo começa a dar sinais de alerta. Aquecimento global, alterações climáticas, vulcões em erupção, terremotos, tsunamis. Para a gestora ambiental Lisa Bandeira de Freitas, o próprio ser humano está destruindo o planeta. O homem está caminhando hoje para várias possibilidades de término do mundo. Por exemplo, o homem está desmatando, o homem está poluindo. Então, quanto mais o homem continuar criando essas situações, mais próximo do fim a gente vai estar. As religiões baseadas na Bíblia relatam visões sem uma data específica. Já os antigos profetas dizem que grandes mudanças acontecerão ainda este ano. Estudiosos confrontam todas essas profecias e teorias. Quem ainda não pensou no fim do mundo, ou mesmo no fim de sua própria existência, não há quem não pense regularmente no sentido da vida e, é claro, no sentido da morte. Outras previsões já foram feitas. O fim do mundo em 2016, 2034, 2047. Visões do fim do mundo. Quando será? Este documentário é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo, da acadêmica Raquel Fernanda Freitas. Locução do programa, Raquel Fernanda Freitas e Carlos Mocelin. Orientador, professor Ricardo Medeiros. Sonoplastia, Márcio Goebel. Locução de vinhetas, Wilson Ricardo. Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, primeiro semestre de 2012.